da aplicação da Lei Maria da Penha, muitas mulheres ainda continuam sendo agredidas e assassinadas. Só nos primeiros 5 meses deste ano, 6 mil casos de violência doméstica foram registrados em Mato Grosso. E para falar sobre esse e outros assuntos, está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o juiz auxiliar da primeira vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher, Jamilson Haddad Campos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Esse levantamento aí, doutor, apresentou um número aí muito elevado, né? Quer dizer, em 5 meses, mais de 6 mil casos de violência contra a mulher, o que dá aí aproximadamente uma média de 1.200 casos por mês. O que fazer para conter isso? Olha, Mato Grosso é referência na aplicabilidade da Lei 11.340 de 2006, lei da Maria da Penha, conhecida como Maria da Penha. Nós temos uma sociedade litigiosa, tem estatísticas que em torno de 75% das famílias estão endividadas, você tem uma população que está no limite de estresse. A depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2030 vai ser a doença de saúde pública número 1 no mundo. Então, são fatores que colocam a sociedade de maneira litigiosa e impaciente. Isso também tem refletido no índice de violência, esse estressamento das pessoas e ainda a cultura machista, que ainda prevalece no Brasil. Mas Mato Grosso é referência, modelo, né, às varas de violência doméstica na aplicabilidade da Lei Maria da Penha. E a conscientização, que vocês estão de parabéns, trazendo um assunto tão importante, de modo a conscientizar a população que nada justifica a cultura da violência. Esses números são reflexos das ocorrências ou então das denúncias que cresceram, já que está havendo essa conscientização? O número de homicídios diminuiu muito, né, aqui em Mato Grosso, consideravelmente. Nós ainda temos uma estatística muito grande, né? Segundo o CNJ, em 2010, a pesquisa do Conselho Nacional de Justiça trouxe como Mato Grosso e Rio de Janeiro como um dos maiores índices de litigiosidade na violência doméstica contra a mulher. Né? Nós temos as varas, elas são bastante sociais, porque essa violência ela tem um impacto nas famílias, isso reflete diretamente na vida em sociedade, ela abrange crianças, né, lares, né, relação profissional, e essa violência tem que ser combatida. Em Mato Grosso tem uma campanha informativa com palestras em escolas, palestras em relação a bairros, né, com população em geral, nas universidades, através da imprensa, para que as pessoas se conscientizem que nada, independentemente da conduta das vítimas, justifica a violência. Então, nós ainda temos uma estatística acentuada, uma movimentação muito grande. Nós temos em torno de 2 varas, 4 juízes aqui em Cuiabá, e cada vara com aproximadamente 4 mil processos, né? Em torno de quase 17 mil processos em 2 varas aqui na capital. E por isso que o presidente do Tribunal de Justiça tem concentrado no sentido de manter as varas com cada qual com 2 juízes, né? É prioridade do governo federal, do Conselho Nacional de Justiça, o enfoque é a concentração de esforços nessas varas sociais, com ênfase às varas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Inclusive, estarei participando no dia 7 e 8, representando o Tribunal de Justiça em Brasília, da jornada de experiências em relação à violência doméstica e familiar contra a mulher, já que Mato Grosso é referência e nós temos já uma cultura que foi a primeira vara de violência doméstica e familiar instalada. Em Cuiabá foi a primeira, que nós tivemos a figura da desembargadora Chelma Lombardi Cato e da juíza Aminha Haddad, que fizeram um trabalho modelo que teve um impacto muito positivo no Brasil e no mundo. Agora, a situação dos outros estados, então, deve ser extremamente preocupante, né? Porque se Mato Grosso, que é referência na aplicação da lei, temos mais de 6 mil casos em 5 meses, mais de 1.000 casos por mês, a situação dos outros estados deve ser muito pior. Nós temos um país com uma cultura machista, né? E isso faz com que o homem veja a mulher como se fosse posse. E isso reflete numa submissão e numa opressão do homem em relação à mulher, que impacta de maneira muito negativa nessa formação familiar, nesse exemplo modelo para os filhos e reflete diretamente na vida em sociedade. Segundo o CNJ, também dados de 2010, Espírito Santo e Alagoas tinha de cada 8
cada 100 homicídios, 8 em relação a mulheres vítimas de violência doméstica. Existe uma preocupação, então, de evitar a reincidência? Esses agressores, eles aprendam projetos nesse sentido, já que também depois a prevenção é importante? Isso eu, inclusive, tenho desenvolvido um trabalho pioneiro que fui chamado como modelo no Senado Federal, né, no Senado da República, e tem projetos de lei para alterar a legislação baseada no meu trabalho aqui em Mato Grosso, alterar a legislação 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Isso é uma honra para Mato Grosso, no sentido de marcar audiências prévias, né, preliminares de admoestação, no sentido de conscientizar os agressores que nada justifica a violência. E eles são soltos em audiência quando o caso é peculiar, porque ali estão envolvidas as maiores emoções do ser humano. No aspecto domiciliar, de intimidade, de familiar, a violência e a emoção são afloradas e tudo pode acontecer. Então, numa preocupação até do magistrado, essa conscientização direta com o juiz tem refletido de maneira muito positiva na conscientização que não justifica-se essa cultura, esse exemplo de violência até então vivenciado. Doutor, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigada.